Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 até o fim desse capítulo. Esse capítulo que nós vamos ver fala de uma cena. A maior parte desse trecho fala de uma cena que a gente vai tratar hoje. Qual é essa cena, pastor? A batalha do Armagedon. Ok? Resumo escatológico, parte 5. Então, Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é esse, irmãos? Quem é esse? Aleluia. Versículo 14: E seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo branco e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela um falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Essa cena que foi narrada aqui no Apocalipse é cheia de simbolismos. Então, na verdade, aquele que vem sobre um cavalo branco, ele não vem sobre um cavalo branco, isso é uma figura de linguagem, porque não tem cocheira lá no céu. Amém, irmãos? Não tem bicho lá no céu. É uma forma de designar poderio. Lembrando que tudo que foi escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, foi escrito no primeiro século. Esse texto foi próximo ao ano 95, 96 depois de Cristo. Então os valores que estão sendo colocados pelo escritor, no caso João, ele está colocando e escrevendo os valores da sua época. Então Jesus vem sobre um cavalo branco, ele está falando de um grande general, porque só os imperadores e os generais andavam em cavalos brancos. Só que tem muitas outras simbologias. Aí, só nesse trecho, aliás, o livro do Apocalipse é o mais repleto de alegorias e simbologias e parábolas. É um livro totalmente simbólico que tem que ser interpretado. E na interpretação dos estudiosos, eles entendem que essa cena fala da batalha do Armagedon. Então vamos olhar para esse gráfico que está aí na tela e vamos caminhar um pouquinho de novo para rememorar algumas coisas. Vivemos hoje esse período aqui, princípio das dores de parto. Tudo que está acontecendo em Mateus 24, versículo 8, Jesus disse: isso não é o fim, mas o princípio das dores. E no grego dá a entender dores de parto, porque os discípulos perguntaram: Senhor, quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus vai responder. Ele vai dizer: falsos cristos, falsos profetas, guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, sinais do céu, na terra e por aí vai. Só que ele diz assim: só que isso ainda não é o fim, é o princípio de dores. Dores de parto. Aí a gente lembra que as dores de parto são as contrações. Então, quando ele menciona dores de parto, ele traz essa alusão para você olhar para a gravidez, para o final da gravidez de uma mulher.
porque as contrações começam a ficar mais intensas e o espaço entre uma e outra vai diminuindo, elas ficam mais fortes e já não é mais de 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, já é de minutos em minutos, daqui a pouco de minuto em minuto vai nascer. Então esses sinais que ele disse, falsos cristos, falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, e o mais agravante, Israel. Quando a figueira, ele vai mencionar isso no capítulo 24 de Mateus, quando seus ramos estiverem tenros é que está próximo o verão. A figueira é símbolo de Israel. Lembrando que em 1948, uma nação que não existia mais desde o ano 70, voltou a ser nação novamente. Isso, irmãos, é extraordinário. Israel desapareceu do mapa desde o ano 70, para ressurgir novamente como promessa de Deus em 1948. Ou seja, os sinais, as dores de parto estão se intensificando naquilo que Jesus disse que aconteceria. Então, o próximo sinal escatológico, assim, após o princípio de dores, é esse aqui. É o que nós esperamos. Jesus está prestes a tirar a sua igreja da terra. Porque os sinais estão aí, estão cada vez mais fortes. Então vai nascer a criança. Então ele está próximo a tirar a igreja da terra. Quando ele arrebatar a igreja, algumas coisas acontecem simultaneamente. Jesus tira a igreja da terra, começa um período chamado de grande tribulação. São 7 anos. Na grande tribulação, não vou falar hoje da semana de Daniel, mas nesses 7 anos, eles são divididos em 2 etapas de 3 anos e meio. A igreja vai estar celebrando ao Senhor nas bodas do Cordeiro, e a igreja vai estar sendo recompensada no tribunal de Cristo, conforme aprendemos. Na grande tribulação começa o reinado de um indivíduo chamado o Anticristo, ou seja, a besta, ok? Que vai ser auxiliado pelo falso profeta, que é um braço religioso do Anticristo. Porque talvez o Anticristo tenha um perfil de estadista, de governante, e não um perfil tão religioso. E ele vai ter um braço religioso que a Bíblia chama de falso profeta. Aí alguém vai dizer: será que é o Papa? Será que é o Bispo Macedo? Não sei, mas vai ser um braço religioso poderoso que também vai agregar as nações até ele. Bom, esse período dos primeiros 3 anos e meio vai ser um período maravilhoso, porque após o arrebatamento, o caos que hoje já impera nesse mundo, estamos tendo, se a minha memória não me falha, são mais de 35 conflitos armados no planeta. A gente está vendo mais os palestinos com Israel, a gente está vendo um pouco de Rússia e Ucrânia, mas são mais de 35 conflitos armados acontecendo no planeta. Então a gente já está vendo o caos que está ao nosso redor, a violência, os níveis de violência que estão acontecendo. O caos vai aumentar, porque quando a igreja sair, irmãos, imagina, acabamos de orar aqui, o Diogo leu o texto. Ore pelos governantes, ore pelas nações. Nós temos ainda um povo nesse mundo que ainda está em oração. Nós temos ainda um povo que não vive segundo o curso desse mundo. Nós temos ainda um povo que tem valores, que tem princípios morais. Nós temos ainda pessoas vivendo nessa terra que prezam pela palavra de Deus. E o mundo está como está. Imagine você, quando Deus tirar a igreja, o caos vai se instalar. O anticristo vai surgir e ele vai trazer como que um lenitivo, como que uma falsa paz, vai tudo ficar aparentemente legal. E ele vai surgir com esse perfil. E basta as pessoas aceitarem ser marcadas. O texto vai dizer também simbolicamente, 666. O número 7 é tido como plenitude, como número de Deus. O número 6 é o número do homem, talvez porque Deus criou o homem no 6º dia. E 666 são as 3 tentativas do homem tentar ser Deus. É o número do anticristo. Mas
Não vai ser 666 escrito na testa ou no braço. Isso é uma figura. Amém? E as pessoas que aceitarem ser marcadas, não vai faltar nada. Não vai faltar alimento, não vai faltar moradia, não vai faltar segurança, não vai faltar hospital, não vai faltar nada. Inclusive, irmãos, se preparem, porque já está chegando o tempo. Eu assisti uma notícia ontem e as câmeras de um posto de gasolina pegaram alguns assaltantes com 2 carros importados, descendo com metralhadoras e colocando bananas de dinamite nos caixas, explodindo aqui um negócio doido, num caixa eletrônico aqui em São Paulo, para pegar o dinheiro. Isso vai acabar, porque não vai ter dinheiro. Amém, irmãos? Está no fim já. E não demora muito. Não vamos mais ter dinheiro, nem talão de cheque. E daqui a pouco nem cartão ou chip também não vai ter mais. Pastor, ontem eu vi a notícia que a Dinamarca, que imprime moeda, ela tem lá uma gráfica enorme com aqueles cédulas, está fechando. A Dinamarca está fechando uma fábrica de imprimir papel moeda, né? Então vai acabar o dinheiro, vai acabar. Então o anticristo vai ter esse perfil. Por quê? Porque se todo mundo tiver o que comer, tiver onde morar e não tiver dinheiro para roubar, quem vai roubar quem? Vai ficar um negócio tranquilo. E ele vai ser adorado como Deus, ele vai ser ovacionado, ele vai ser totalmente aclamado pelas pessoas, inclusive Israel, que espera o Messias até agora, vai entender que o anticristo é a pessoa, ele é o Messias, porque ele vai ter ascendência judaica, ele é descendente, ele é um israelita, ele é um descendente judeu. Amém, irmãos? Só que após 3 anos e meio, preste atenção, ele vai fazer cessar o sacrifício. Eu falei um pouco da construção do templo, que vai ficar lá onde está aquela mesquita messiânica, aquela cúpula dourada. Ela está no lugar do templo, ela está no lugar que ela não deve estar, ela vai sair de lá, de alguma forma. Alguns acreditam que vai ser um terremoto, que ela vai cair, outros acreditam que vão jogar uma bomba lá, sei lá, mas ela vai ter que sair dali para que o templo entre lá. E Israel vai voltar a cultuar no templo novamente. E aí, irmãos, o anticristo vai assentar-se lá e vai arrogar para si o poderio de Deus. E aí Israel vai dizer: você é um farsante, você não é o Messias. Aí então ele vai mostrar a sua verdadeira face. Então, nesses 3 anos e meio, nesses últimos 3 anos e meio, toda aquela paz vai ser substituída por um tempo de sofrimento sem precedentes. Um tempo de sofrimento absurdamente terrível. Um anjo só, porque vai ser as taças da ira de Deus com a fúria do anticristo acontecendo de uma vez só. Um anjo só vai ter a ordem de matar 1/3 dos habitantes da terra. Sabe o que é isso? Aqui, nesses últimos 3 anos e meio, no 7º ano, haverá o rompimento da aliança que ele fez com os povos, inclusive com Israel. E ele vai trazer as nações para batalhar contra Israel, que é chamada de a Batalha do Armagedon. Por que Batalha do Armagedon? Porque vai ser uma planície chamada Vale de Megido ou Vale do Armagedon. E é nessa batalha que nós vemos no Apocalipse que Jesus virá com os seus santos e batalhará contra o anticristo e o vencerá. Amém? Então a gente vai prosseguir já. O Marcos vai colocar um vídeo, quero que você assista com atenção. Pega o foco aí, Diogo, da tela. Assista esse vídeo, são 5 minutinhos. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber a autoridade para reinar como monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui.
vencedores e o Rei dos Reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça durante o rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus por todos. Feliz aquele que vigia e toma contra sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis em lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi um monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Uma daquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo deles, até não querer mais.
voltando para o PowerPoint, essa cena foi descrita no Apocalipse 19, se você reparou, é o texto que nós lemos, né? Então, essa é tida como o evento da Batalha do Armagedon. O texto de Daniel que a gente viu algumas semanas atrás, ele também é espinha dorsal de se entender os sinais dos tempos. Ele mostra que os reinos antigos, todos aqueles reinos existiram, e exatamente como foi profetizado, tudo aconteceu com esses reinos. Então o Império Babilônico, que dominava na época com Nabucodonosor, quando Daniel sonhou, é a cabeça de ouro. Depois o Império Medo-Persa é o dorso de prata. Depois o Império Grego com a cintura de bronze. E o Império Romano, que dominou inclusive na época que o Senhor Jesus veio sobre essa terra. O que está faltando agora é essa cena final. O Império, chamado Império Romano restaurado, que ele é simbolizado pelos pés que misturam barro e ferro. A batalha do Armagedon parece estar simbolizada em Daniel aqui, porque esse reino aqui ainda não existe. Ele vai retornar. Este reino fala das nações poderosas da terra, as principais, que vão juntar-se em aliança com o anticristo. E quando eles juntarem-se em aliança com o anticristo e forem combater Israel no Vale do Armagedon, exatamente isso que está descrito aqui, está nessa figura, vai acontecer. Essa pedra lançada sem auxílio de mão vai atingir os pés da estátua. Essa rocha, nada mais, nada menos, é símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a pedra principal de toda a construção. E o texto vai dizer que ela vai esmiuçar, vai destroçar a estátua. Ou seja, todos os reinos vão ter que se render em toda a história para um único reino, porque essa pedra vai se tornar um grande monte e se tornará um reino eterno, o reino de Jesus Cristo, que será estabelecido para sempre. Amém, irmãos? Então, prosseguindo, essa figura ilustra também essa batalha do Armagedon. Israel, irmãos, é um pedacinho de terra que não é maior do que o estado do Sergipe aqui no Brasil. Se você olhar no mapa do Brasil, você vai ver o pedacinho de terra pequeno perto do que é as outras terras, os outros países, e tudo está acontecendo por causa desse povo aqui e desse pedacinho de terra aqui. Então essa sétima semana, esses 7 anos da grande tribulação, são os 7 anos que Deus separou para voltar a tratar com o povo descendente de Abraão, o povo judeu. Ok? E as nações vão vir contra ela. Hoje você vê alguns aliados europeus, e principalmente os Estados Unidos são aliados de Israel, mas logo logo não serão mais. Assista aos noticiários e quando você começar a perceber declarações da premier alemã, né, da Merkel, do primeiro-ministro lá, esqueci o nome daquele homem de cabelo branco lá dos Estados Unidos, o chefe da Casa Civil, da Defesa Civil, tem alguma coisa lá, que ele está sempre falando nas declarações. Quando eles começarem a falar contra Israel, é porque está tudo mais preparado do que nunca, porque as nações, junto com o anticristo, virão para guerrear com Israel no Vale do Armagedon, para dizimar Israel de uma vez por toda. O Hitler não conseguiu, o general Tito também não conseguiu, e aqui as nações também não vão conseguir, porque Jesus virá. Aleluia. Aí está 2 fotos do Vale do Armagedon em ângulos diferentes. Observe que é uma grande planície, né? Uma planície enorme, onde deve acontecer essa cena escatológica que está na palavra de Deus.
E se tudo está se cumprindo, isso vai se cumprir. Sabe que existem promessas de Deus que são incondicionais? Existem promessas de Deus que são condicionais, ou seja, dependendo da interação do seu povo com Deus, Ele faz cumprir a promessa. E dependendo da minha atitude para com Deus, ela não cumpre. Agora, tem promessas de Deus que são totalmente incondicionais. Vai cumprir, acredite ou não, pense que vai ser ou não, rasgue a Bíblia ou não, vai se cumprir porque Ele diz que vai acontecer. E quando se fala das suas promessas relacionadas aos fins dos tempos, irmãos, vai acontecer. Porque há milênios estava profetizado, no Gênesis estava profetizado que Jesus viria. Ele diz para a serpente, que era Satanás ali no Éden: eu vou levantar a semente da mulher, e ela te pisará a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Estava falando de Jesus. O profeta Isaías, 700 anos antes, ele tem uma cena descritiva de Jesus indo para a cruz. No capítulo 53, ele vê um homem desfigurado indo para a cruz, indo para o sacrifício, 700 anos antes. Então parece umas coisas de louco, como eu tenho dito para vocês, de maluco, mas vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus. Batalha do Armagedon, Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. 7º ano, Daniel 2, 34 e 35. Se você abre rápido, senão não vai dar para pôr na tela porque está o slide ali, né? Mas Daniel 2, 34 e 35 é o que o texto vai dizer. Eu acabei de mostrar a estátua para vocês. Então, em Daniel 34, está o que eu vou dizer aqui na Bíblia, que eu já disse agora atrás. Daniel 2,34. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, o prata, o ouro, ou seja, todos os reinos, os quais se fizeram como para Gana, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. O Apocalipse 17 e 12 e 14 vai dizer lá: os 10 chifres que viste são 10 reis. Chifre fala de poderio. Eles ainda não receberam o reino, mas receberão poder por uma hora, juntamente com a besta. Estes reis têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Os que estão com eles é a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Em Zacarias 2, capítulo 2, isso é séculos antes de Jesus vir. A escritura é fabulosa. Zacarias 14, o texto vai dizer lá, também a respeito da batalha do Armagedon: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, suas casas serão saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Jesus virá, vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras.
Inclusive tem uma profecia que ele vai entrar na cidade santa por aquela porta que dá de frente com o Monte das Oliveiras, porta dourada. E a porta dourada, os muçulmanos construíram um cemitério, porque eles viram na lei de Moisés que o Messias não pode tocar em nada morto. Construíram um cemitério na frente da porta dourada, achando que isso vai impedir o Messias de entrar pela porta dourada. Ele vai entrar por lá. Ele vai subir o Monte das Oliveiras, vai colocar os seus pés, o monte vai abrir pelo meio. O Monte das Oliveiras fica de frente com a porta dourada em Jerusalém. E ele vai entrar na cidade santa. E ele vai batalhar contra o anticristo. Zacarias 14, 8 e 9 é interessantíssimo também. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Curiosidade, irmãos, está vertendo água do Muro das Lamentações. E o pessoal não sabe por quê. É porque ali vai ter um rio que vai verter água. Os cientistas não sabem por que está saindo água em alguns lugares do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o que sobrou do templo antigo que foi derrubado no ano 70, onde os judeus ficam fazendo orações e colocando papeizinhos nas frestas, ali entre as grandes pedras. Ali naquele muro tem lugares vertendo água. É porque vai ter um rio ali. Em Apocalipse 19:11, nós vemos que Cristo virá com uma igreja no 7º ano da grande tribulação e vai livrar a Israel e vai vencer o anticristo, vai amarrar o anticristo, a besta, e os dois serão lançados no abismo do lago de fogo e enxofre. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus 24:30. Reparem que essa cena não é um arrebatamento. Jesus já está olhando para a batalha do Armagedon. No arrebatamento, só a igreja saberá que ele veio, porque a igreja subirá. Nessa cena aqui, a Bíblia diz que todo olho o verá. Aí alguém diz assim: mas pastor, ele não vai descer no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém? Como é que todo olho o verá? Irmãos, não faz pergunta difícil. Mas quem sabe ver satélite, né? Não se monitora tudo hoje. Vai ser via satélite. Todo olho o verá, porque essa aparição, porque a primeira vinda foi quando ele encarnou aqui. A segunda vinda é dividida em duas etapas: o arrebatamento e a batalha do Armagedon. Então ele virá e todo olho o verá, e os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Talvez no pensamento de muitos, os crentes tinham razão. Puxa, aquele parente meu que desapareceu, que disseram que foi os alienígenas. Inclusive tem uma declaração de Chico Xavier, você pode buscar isso no Google. Lembra do Chico Xavier? Aquele que psicografava, ficava assim, com a mão assim, e trazia cartas dos supostamente mortos para os vivos e escrevia. Chico Xavier deu uma declaração antes de morrer. Ele disse que chegaria um tempo em que algo muito estranho aconteceria. Ele disse que via algo pairando sobre a terra e atraindo muita gente, e muita gente subindo para aquele algo que ele não sabia dizer o que era. Mas ele disse: toda a família espírita fica tranquilo, porque vocês não subiriam naquele troço. Foi o que disse o Chico Xavier. Foi a declaração de Chico Xavier. Amém? Não estou dizendo isso porque eu sou crente, dono do céu, não. Foi o Chico Xavier que disse. Então, a aparição vai causar nas pessoas que estão vivendo, que estavam vivendo até algum tempo, um tempo de paz, acreditando que o anticristo era o Messias, quando ele vier sobre as nuvens, haverá um lamento geral, um choro geral, porque não haverá mais o que
durante a grande tribulação vão pagar uma vida para serem salvos. E o texto que a gente viu semana passada, alguns chegam ao céu e o pessoal vai dizer: Senhor, de onde esses são? De onde vieram? Jesus vai dizer: esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, nós estamos vivendo o melhor período. Abra teu coração e deixa Jesus habitar nele. Abra teu coração e esquece as coisas bobas, as coisas poucas, porque pode ser que o arrebatamento aconteça daqui a 500 anos, 300, sei lá, ou daqui a 1, ou 2, ou 10, mas se Ele nos chamar hoje, se Ele me chamar hoje, se Ele te chamar hoje, nós precisamos nos encontrar com Ele, irmãos. Amém? Nós precisamos estar com a vida guardada. Por isso que o texto vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vai valer a pena chegarmos lá. Não perde isso por nada. Tudo aqui vai acabar. Passa muito rápido. E Jesus está voltando. Eu quero finalizar somente com uma pequena comparação. Então, Satanás será amarrado por 1000 anos. Esse é o nosso assunto da próxima quinta-feira, o milênio. Na quinta-feira, acredito que a gente já termina com o milênio e a eternidade em Cristo. Mas um fato importante só: eu disse que Mateus 24:30, todo olho verá, e as terras se lamentarão, as nações se lamentarão. Não é o arrebatamento. Então, são duas fases da segunda vinda de Cristo: o arrebatamento e a batalha do Armagedão. Então, no arrebatamento será em segredo, só a igreja saberá. Na sua segunda vinda será pública, todo olho verá. No arrebatamento, Cristo vem somente para a igreja. Na segunda vinda, Cristo vem com a igreja. No arrebatamento, antes da grande tribulação, Jesus tira a sua igreja. Na segunda vinda, será no final, após a grande tribulação, no 7º ano dos 7 anos da grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, Jesus pisa no Monte das Oliveiras e ele se fende ao meio. No arrebatamento, os santos o verão. Na segunda vinda, todo olho o verá. No arrebatamento, será um tempo de alegria para aqueles que subirem. Na segunda vinda, será um tempo de lamentação geral para as nações. No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na segunda vinda, os incrédulos serão destruídos. No arrebatamento, acontecerá em todo o planeta. Jesus virá e tirará os seus santos em todo o planeta. Na segunda vinda, ele virá fisicamente sobre Israel na batalha do Armagedon. Jesus está voltando. Tudo está se cumprindo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor